inferno é um lugar de sofrimento e desespero. Mesmo assim, ele sempre exerceu um grande fascínio sobre a humanidade. Mas nenhuma outra obra exerceu tanta influência na consolidação da imagem do inferno no imaginário popular quanto a obra A Divina Comédia de Dante Alighieri. A viagem de Dante pelo inferno tem início quando ele se encontrava em uma floresta escura, acossado por feras. Dante então se depara com o espírito de Virgílio, o mais virtuoso dos poetas romanos, que o guiaria em sua viagem pelos 9 círculos do inferno. Entrar no inferno não era difícil, pois sua entrada era larga, sem portas ou obstáculos. E uma grande inscrição dizia: deixai toda a esperança, ó vós que entrai. O inferno tem uma geografia singular, parecida com uma grande cratera em forma de funil. Esta cratera teria sido criada após o impacto da queda de Lúcifer, após sua queda dos céus. Para chegar até o fundo do inferno, é necessário passar por seus diversos níveis, conhecidos como os círculos do inferno. E quanto mais profundo a alma se encontra, pior é o seu castigo. Antes mesmo de chegar ao primeiro círculo, existe a antessala do mal, também conhecida como o vestíbulo do inferno. Lá estão os indecisos e os covardes, que preferiram não se posicionar ou tomar partido. Eles não iriam nem para o céu nem para o inferno, mas passariam seus dias sendo atormentados por vespas e tendo a carne de seus pés devoradas por vermes. Mais à frente, uma multidão se aglomera às margens do rio Aqueronte, aguardando que Caronte o barqueiro lhe faça a travessia. Sempre ao chegar, o tenebroso barqueiro gritava: almas ruins, vim vos buscar para o castigo eterno. Após a travessia do rio, as almas eram levadas a Minos, o juiz infernal, que atribuía a sentença da alma do pecador e definia em qual círculo ele deveria ser destinado. Usando sua cauda de serpente, Minos envolve o condenado com sua cauda, e o número de voltas feitos pela cauda indica qual círculo ele será destinado. O primeiro círculo é conhecido como limbo. Para lá iriam a alma daqueles que não foram batizados. Também estavam lá os pagãos virtuosos, como Homero, Platão, César e Horácio, entre vários outros. Lá não há sofrimento, nem gritos de dor, apenas suspiros de desesperança por não terem sido iluminados pelo Criador e privados da visão de Deus. Já o segundo círculo é reservado aos lascivos e luxuriosos e era conhecido como o Vale dos Ventos. Lá estavam figuras como a rainha Cleópatra, o troiano Paris, entre muitos outros. Como em vida, essas almas se deixaram levar pelas paixões. No inferno, eles seriam arrastados por fortes ventos incessantes, golpeados e arremessados pelos turbilhões. Não foram poucas as almas que se perderam em busca do amor e do prazer e abandonaram a razão. No terceiro círculo, uma chuva intensa caía, gelada e imunda, e uma enorme fera se destacava. Este era Cérbero, o gigantesco cão de 3 cabeças, que ladrava incessantemente por suas 3 goelas. Este círculo era reservado para aqueles que abusaram do pecado da gula. Os glutões se encontravam atolados na lama, criadas pelo próprio vômito, enquanto eram mordidos, arranhados e dilacerados pela fera infernal. Já o quarto círculo era reservado aos pródigos e aos avarentos, esbanjadores e pão duros, tocados de forma diferente pelo pecado da ganância
eles passariam a eternidade, empurrando grandes sacos de dinheiro, uns em direção aos outros, e trocando xingamentos por possuírem naturezas opostas, enquanto uns gritavam, "Por que guardas?" Outros retrucavam, "Por que desperdiças?" No quinto círculo, uma grande cachoeira de sangue fervente abastece o rio Estige. Nas águas do rio estão os irados e coléricos, se debatendo, tentando dar vazão à sua raiva sem fim, atacando uns aos outros. No fundo do rio estão os rancorosos, que tentam gritar, mas apenas suas bolhas chegam à superfície. Dividindo o inferno, existe a cidade de Dit. Lá, as três Eríneas, também conhecidas como Fúrias, e alguns anjos caídos protegem a grande porta. Dit é o marco que separa os pecados culposos, onde não há intenção de ofender, dos pecados dolosos, que são cometidos de forma consciente e intencional. O próximo e terrível círculo é o cemitério de fogo dos hereges. Dentro de túmulos abertos se encontram aqueles que não acreditam na existência de Deus ou rejeitam seus ensinamentos, levando outros consigo para longe da graça do Senhor. Eles ardem nas labaredas que os devoram dentro de seus túmulos. Em seguida, se chega ao Vale Flegetonte, o sétimo círculo. Este vale é dividido em três. Na primeira parte, junto às ruínas de Creta, é possível ver o terrível Minotauro, criatura meio homem e meio touro. No fundo do vale, dentro de um rio de sangue, estão aqueles que foram punidos por terem cometido crimes violentos. Nas margens do rio, centauros disparavam flechas com seus arcos contra os criminosos. Quanto pior seu crime, mais submerso o pecador deve se encontrar. Caso contrário, ele é punido pelos centauros. O próximo vale é reservado aos suicidas, aqueles que atentaram contra sua própria vida. Essas pessoas eram transformadas em árvores retorcidas, criando uma floresta sinistra e aterrorizante. De seus galhos não nasciam frutos, apenas espinhos venenosos. Sobre seus galhos, as tenebrosas arpias faziam seus ninhos e devoravam suas folhas, causando intensa dor ao pobre coitado. Por todos os lados, é possível ouvir os intermináveis lamentos. Fechando esse círculo, há o Vale do Deserto Abominável, onde os pecadores se encontravam em um deserto de areia quente, debaixo de uma chuva de fogo. Lá estavam os que foram violentos contra Deus, como os blasfemadores, que ardem deitados na areia quentíssima. Também estavam lá os sodomitas, que deveriam correr pelo deserto sem parar, e os usurários, que deviam ficar sentados sob as chamas. O oitavo círculo é reservado aos fraudadores de várias espécies. Este círculo é conhecido como Malebouge e é dividido em 10 fossos. No primeiro, encontram-se os sedutores e devassos, que enganam o próximo para realizar seus desejos. Estes eram açoitados dia e noite por demônios chifrudos. No fosso seguinte, estavam os aduladores e puxa-sacos, afundados no esterco e em fezes. Eles, que passaram suas vidas enganando com palavras aduladoras, passaram a eternidade atolados em seu próprio excremento. No terceiro fosso, estavam os praticantes de simonia, enterrados de cabeça para baixo, com as pernas à mostra, sendo assadas por velas. Eles haviam cometido o crime de vender a salvação, cargos no clero ou falsas relíquias. No quarto fosso estavam os adivinhos, que fingiam saber o futuro, algo que só a Deus pertence. Eles tinham suas cabeças viradas ao contrário, e suas lágrimas de desespero umedeciam suas nádegas.
enquanto no quinto fosso, os corruptos eram cozidos em um lago de piche fervente. E quando tentavam chegar à superfície, eram atacados pelos demônios que os obrigavam a submergir. Os hipócritas se encontravam no sexto fosso. Apesar de estarem vestindo belas capas, elas eram pesadas como chumbo. E manter as aparências se tornava um verdadeiro suplício. Neste fosso, pregado ao chão, está o corpo de Caifás, o sacerdote que aconselhou os fariseus a crucificar Jesus. No sétimo fosso, os ladrões eram atacados por serpentes, que lhes roubavam os traços humanos. No próximo fosso, estavam os maus conselheiros, ardendo em chamas, por terem levado outros ao caminho da fraude e corrupção. Os semeadores de discórdia são esfaqueados por demônios no nono fosso. Lá estão os que dividiam as famílias, criavam conflitos sociais e acabaram com a união da igreja. Por fim, no último fosso, estão os falsários, cobertos por todo tipo de doença e pestilência. Por terem falsificado, mentido e simulado, eles sofrem com diversas doenças de acordo com seu crime. No nono e último círculo do inferno está o Lago Cocite, também conhecido como Lago das Lamentações. Ao contrário do que poderíamos imaginar, o lugar mais profundo do inferno não é o mais quente, e sim o mais gelado, devido ao bater de asas de Lúcifer. Dentro das águas de um lago congelado, sobressaía apenas parte do tronco e cabeça dos traidores. Estes pecadores viam suas lágrimas congelar enquanto choravam em desespero. Os traidores eram divididos em 4 classes: os que traíram a família, os que traíram a pátria, os que atentaram contra a hospitalidade e aqueles que traíram seus mestres. No centro do nono círculo reside Lúcifer, o maior de todos os traidores, aquele que traiu Deus, que também está aprisionado no lago congelado, devorando os 3 maiores traidores da história: Judas, Brutus e Cássius. No lugar mais profundo do inferno, Dante e Virgílio achariam uma passagem que os levariam até o purgatório. Mas este já é assunto para outro episódio. Em Albion,